Cerca de 24,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos são usuários de internet no Brasil. Muita gente, né? Pois é, e é importante que a gente fique atento a esse costume. Mas como monitorar o comportamento desses jovens na rede? Fica aí que a gente vai descobrir agora aqui no estúdio com a psicóloga Kleine Thatcher. Acertei? Acertou, Mara. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Eu que agradeço a sua presença. Isso pode ser considerado um problema, Kleine? Sim, Mara. A partir do momento que a gente avalia que são muitas crianças acessando a internet. Sim. E a gente sabe que existem milhares de aplicativos, milhares de conteúdos. Então, isso demonstra que a gente precisa ter realmente uma certa preocupação com essa quantidade. A gente pode dizer que o problema está diretamente relacionado ao tempo em que se é gasto por esses jovens na internet? Isso. Eu gostaria de dizer assim, até que não só o tempo que essa criança ou esse adolescente passa na internet, como o conteúdo que ele acessa. Sim. Né? Então, mais do que esse tempo, é o que ele está acessando. Porque também precisamos avaliar que a internet ela não só tem aspectos negativos, mas é a forma como a gente utiliza desse recurso que traz prejuízos ou não para a vida dessa criança e desse adolescente. Os eletrônicos, né? Muito se fala sobre eles. Eles realmente, de fato, podem atrapalhar o desenvolvimento das crianças? Quando pensamos no desenvolvimento da criança, muitos aspectos eles podem contribuir para esse desenvolvimento e, ao mesmo tempo, prejudicar. Então, eu costumo dizer que a gente precisa avaliar o todo. Quais são os fatores múltiplos que existem no contexto dessa criança que podem prejudicar esse desenvolvimento. E até eu posso adiantar falando que quando pensamos no uso da internet pela criança ou pelo adolescente, é como os adultos que estão nesse meio, eles participam também desse desenvolvimento. Certo. Preciso ficar atenta ali às mudanças de comportamento das crianças? Sim, ficar atento aos comportamentos que as crianças e adolescentes expressam através desse uso é o ponto primordial, porque isso demonstra atenção. Então, eu sei o que o meu filho, a minha criança, o meu adolescente, ele está fazendo, eu sei o que é que ele acessa. E até é importante enfatizar que se nós, quanto adultos, orientamos uma criança a atravessar uma rua, a olhar se vem um carro, é a mesma coisa que a gente precisa fazer ao utilizar a internet. Então, se eu percebo que essa minha criança, ela demonstra um comportamento agressivo ou ela se demonstra muito mais chorosa, eu percebo ela muito mais ansiosa diante daquele uso, então alguma coisa a gente precisa avaliar. Isso é natural da minha criança ou do meu adolescente? E quando a criança ou adolescente ela está sem aquele aparelho eletrônico, também tem sinais ali que a gente pode começar e, vamos acender aqui o alerta? Isso, também precisamos acender esse alerta, porque é sempre estar atento a essa criança ou a esse adolescente quando pensamos como é que a minha criança fica quando ela está na tecnologia e como é que o meu filho ou alguma criança adolescente que eu tenho uma atenção fica quando sai. Então, é muito comum a gente perceber comportamentos que eles são desencadeados ou eles são reforçados após a saída desse uso. Então, a gente consegue perceber drasticamente essa diferença desse comportamento. E aí, a gente precisa estar sempre atento a isso. Tá. Limitar o tempo de uso desses aparelhos de acesso à internet pode ser uma boa alternativa? Excelente alternativa, vamos dizer. Porque vamos pensar. A gente precisa ter controle de tempo para tudo na nossa vida. Sim. Se nós, quanto adultos, precisamos disso, uma criança e um adolescente mais ainda, né? E quando falamos em criança, principalmente, porque ela está numa fase de desenvolvimento, e aí eu falo, como você colocou, da quantidade de crianças que têm esse acesso. Então, estamos falando de crianças de 9 anos, de 6 anos, que têm um acesso excessivo a esse uso, muitas vezes deixando de estar praticando outro tipo de atividade para um uso desenfreado. Então, a gente percebe que isso não é interessante para o desenvolvimento da criança. Me preocupa porque eu tenho um sobrinho de 8 anos e aí a gente fica, né, às vezes, tentando ao máximo fazer com que ele não fique nas telas, mas assim, é até estranho você chegar aqui, se ele parar em algum momento, ele já vai pedir o celular da mãe.
Isso. E aí eu percebo que isso é um comportamento muito comum, que vários pais e mães às vezes não têm nem autonomia para pegar o próprio celular, para responder uma mensagem, para ver alguma coisa, porque o filho está ali com aquela tela e se você for tentar pegar do filho, o filho vai fazer birra, vai chorar, enfim, vai gritar, vai reclamar, vai ser agressivo. Tem que ter alguma forma de moderar isso, né? Isso, e é importante, né? E cada vez mais a gente observa conteúdos que não é permitido para uma criança e cada vez mais crianças têm acesso a esse tipo de conteúdo, desde conteúdos pornográficos a conteúdos que são de violência, como qualquer outro tipo de conteúdo que não estaria dentro da classificação para uma criança ter acesso. E quando a gente pensa nessa criança que, por exemplo, os pais não conseguem conduzir, né, monitorar e manejar esse comportamento, a gente precisa buscar uma orientação e imaginar que, como qualquer outra coisa que entra na nossa casa ou nas nossas vidas, a internet também ocupa esse espaço e eu preciso ter essa orientação para com meu filho. Então, se diante do uso eu não consigo determinar que meu filho não vai ter acesso, ele não vai pegar o meu celular porque eu estou na hora do meu trabalho, eu estou em uma reunião, a gente precisa repensar algumas práticas e sempre visando que a internet ela não é o fator negativo. Sim. É a forma como a gente conduz esse fator, como a gente utiliza desse mundo. A internet é um mundo. E como falar que a gente pode retirar ela das nossas vidas hoje, mediante uma pandemia onde ela também foi essencial, Sim. mas é a forma como a gente está utilizando dela. Então a gente precisa fazer as ponderações quanto adulto, quanto professor, quanto profissional e até quanto também alguém que se preocupa com esse público. Certo. Né? E Claine, quais que seriam as dicas, então, para aí as pessoas que estão nos assistindo, de como moderar esse uso das crianças e dos adolescentes? Então, primeiro passo, criar uma conduta de confiança e afeto, né? Como falar que uma criança ou um adolescente, né, ele é proibido de utilizar esse mundo, né, esse recurso, mas eu preciso também mostrar um sentido de acolhimento. Então, quanto mais eu demonstro acolhimento, quanto mais eu demonstro uma conduta de segurança, o meu filho, ou o meu sobrinho, ou o meu aluno, ele vai encontrar em mim, enquanto adulto, essa referência. Então, a internet deixa de ser uma referência para qualquer tipo de dúvida e eu passo a ser essa referência. Eu saio de uma conduta de apenas proibir para acolher. Sim. Né? E quando eu acolho, eu possibilito essa criança de encontrar em mim essa segurança. E, além disso, existem formas de controlar. Seja controlar o tempo, eu delimitar um tempo, então tem que ter tempo para brincar, tem que ter tempo para estudar, tempo para estar na internet, o que é que você está vendo na internet. E existem recursos através da própria internet, como aplicativos, que possibilitam esse controle, que a gente chama de controle parental. Sim. E eu gostaria até de frisar que, assim, o controle parental, através dos aplicativos, ele não é uma única solução para aquela criança deixe de correr risco na internet, mas ele é algo que nos auxilia. Mas o primeiro ponto e o fundamental é a minha relação com essa criança e com esse adolescente. E a partir disso, qualquer técnica ou estratégia que a gente utilize só vai reforçar tudo aquilo que a gente coloca quanto afeto e orientação. Tá. Quanto a esse controle parental, é preciso também que os pais eles fiquem ali lado a lado das crianças, dos adolescentes. Estou vendo aqui o que você está vendo aí. E até assim, pais, é importante, essa pergunta é muito interessante, porque muitas vezes quando a gente fala de crianças e adolescentes, costumam se pensar que é a mesma coisa e a mesma conduta que a gente tem que ter com os dois. Não podemos, né? não é interessante, né? Com a criança, a gente, de fato, a gente coloca uma regra, a gente disponibiliza essa regra para que essa criança ela venha atender aquilo que a gente coloca. Mas quando a gente fala de um adolescente, não é interessante para um adolescente, né? A gente precisa também respeitar o aspecto da privacidade desse adolescente. E lógico, como eu falei, a gente quer que essa criança ou esse adolescente se aproxime e não se distancie. Sim. E quando a gente fala na adolescência, por si só, ela passa por mudanças que geram transformações dentro do próprio seio familiar. Então, aquele adolescente, ele passa a se distanciar
Então, como eu vou proibir apenas? Eu preciso que ele perceba que eu sou também essa referência. Eu respeito o espaço dele, sim, mas eu também exijo, eu exijo no sentido de oportunizar responsabilidade, porque responsabilidade é igual a privilégios. E se eu tenho responsabilidade, eu tenho o privilégio de utilizar mais tempo da internet quanto adolescente, mas a gente precisa realmente trabalhar no aspecto da responsabilidade e saber separar esses dois públicos no sentido de conduta mesmo. Então, nada de ficar grudadinho, investigando toda hora o que esse adolescente faz na internet. Com a criança, sim, a gente precisa ter esse controle. Com o adolescente, a gente precisa saber até onde a gente pode ir para não afastar e sim aproximá-lo da gente. Não consigo de jeito nenhum dar jeito nessa situação, nessa relação do meu filho com os aparelhos eletrônicos, com a internet. É importante que eu busque uma ajuda profissional? Isso, é importante que se busque uma ajuda profissional, porque como eu falei, né, é importante buscar orientações. Se eu realmente, quanto adulto, eu não consigo conduzir e manejar o comportamento de uma criança diante desse uso, eu não consigo fazer com que ele atenda às necessidades de cumprir uma regra, de estabelecer limites, realmente eu preciso de um suporte. E sempre pensando que esse suporte é para auxiliar que essa criança ela tenha formas de engajar naquilo que eu busco quanto adulto. É o respeito, é o limite, é a demonstração de afeto, porque limite é afeto, sim, limite é demonstração de amor. Então essa criança também precisa passar a entender, também como adolescente, que tudo aquilo que eu coloco para ele tem um fundamento, é importante. Então é importante buscar ajuda quando realmente a gente percebe que esse uso ele está desenfreado. E quando o adulto ele não ocupa o espaço que é dele por direito em uma relação com uma criança ou um adolescente, qualquer outra coisa ocupa. E isso é preocupante, né? Seja na internet ou seja em qualquer lugar. Então, o adulto ele tem que ocupar o espaço que é dele, na vida desse público, na vida dessa criança, do filho, do sobrinho. Então, isso é importante, né? Buscar essa ajuda. Certo. Para a gente fechar aqui o nosso momento, Klein, quais então que seriam as dicas ou a mensagem que você deixa para os pais de crianças e para os pais de adolescentes? Então, pais de crianças e pais de adolescentes, vamos buscar olhar mais para essa criança, mais para esse adolescente, observar esse comportamento, se essa criança ou esse adolescente está demonstrando comportamentos que não existiam. Então, vamos ficar mais atentos ao que é o acesso, principalmente respeitar o limite, né, da privacidade, do respeito ao outro, né, o que é que eu posso alcançar, até onde eu posso ir, na verdade, e visando sempre uma construção de confiança, porque com a confiança a gente constrói outras coisas, mas para isso eu preciso ter responsabilidade, e internet sem responsabilidade a gente não caminha. E outra coisa, só para fechar, que eu vejo que é muito importante quanto adulto, é a gente também se perceber durante esse uso. O meu uso quanto adulto também, ele é contrário àquilo que eu prego para minha criança ou meu adolescente. Se ele é contrário, né? Se eu estabeleço, olha, a gente não pode fazer isso, a gente não pode estar usando o celular na hora da refeição, mas se eu faço isso, eu estou sendo contraditório e a criança ela segue pelo exemplo e o adolescente também. Então vamos observar quais são as condutas quanto adultos também que estamos colocando diante desse uso, para que seja um uso consciente e responsável. Maravilhosa, né? Obrigada mais uma vez pela sua presença, Mara, aqui, por ter aceitado nosso convite, pela disponibilidade de vir aqui no estúdio. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Quem quiser continuar acompanhando o Klein, você como é que pode fazer? Bom, eu estou no Instagram, né? Como todo mundo está no Instagram, então o meu arroba é @psikleintatcher, e lá a gente pode acompanhar um pouquinho, né, dessas explanações falando sobre criança, adolescente e psicologia. Tá joia. Obrigada. Muito obrigada, tá? Mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. E você que está aqui, ó, ligadinho, não vai sair daí, porque para a gente fechar, nós vamos ficar sabendo no próximo bloco das principais notícias da semana na área da saúde, com o quadro Hora Mais Saúde, com a jornalista Gabriela Garrido. Eu volto já já.